paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Olha que ambiente agradável nós estamos. É aqui que nós vamos trazer ensinamentos, orientações para abençoar a sua vida ministerial. Recebi o convite para pregar a palavra de Deus. Não sei nem por onde começar, nem como me preparar. Você está no vídeo certo. Eu vou te trazer 7 orientações, 7 dicas do que fazer quando você recebe o convite para pregar pela primeira vez. Já aproveita e deixa aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal, pois constantemente estamos postando palavra de Deus para abençoar a sua vida. Então, estão prontos para trazermos orientações para você que vai pregar pela primeira vez? Claro, as orientações são especificamente para quem vai pregar pela primeira vez e está ali cheio de preocupações, está ansioso, não sabe como fazer. Mas também essas mesmas orientações servem para quem já prega há algum tempo. Me sinto no dever de trazer alguns esclarecimentos antes de trazer as orientações no que tange, no que diz respeito ao conceito de pregação. Sobre que pregação nós estamos falando? Bem, em Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo ordenou aos seus discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho não é um dever exclusivo de quem é pregador. Eu tenho um dom de pregação, então esse é o meu dever de pregar. O meu dom é louvar, então eu não tenho a responsabilidade de pregar. Todo coração sem Jesus é um campo missionário. E todo coração que tem Cristo Jesus é um missionário. Então, a pregação do Evangelho, fique bem claro, é para todo salvo em Cristo. Nós podemos não ter a eloquência, uma boa oratória para ministrar a palavra de Deus com muita precisão, mas o dever de pregar é todos. O que é a pregação do Evangelho? É anunciar Cristo Jesus para as pessoas. E você pode fazer isso no seu trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que você esteja. Não sei pregar, eu não sei trazer versículos em sequência, trazer um estudo, mas quando você lê um versículo, quando você conta o que Jesus fez na sua vida, como ele lhe curou, como ele trouxe aquele livramento, como ele te salvou, como foi que Jesus te salvou, quando você conta isso para alguém, você está pregando a palavra, você está anunciando a Cristo. Então, não jogue a responsabilidade da pregação somente para quem é pregador. Então, fique bem claro isso. Quando se fala de pregação do Evangelho de maneira ampla, todos os salvos em Cristo devem ser um missionário, devem pregar a palavra. Agora, claro, as orientações que nós iremos trazer neste vídeo é para quem vai pregar em uma igreja. Então, eu sinto a necessidade de trazer essa divisão conceitual. Nós vamos orientar alguém que recebeu o convite para pregar num círculo de oração, para pregar no culto de mocidade, no culto com as senhoras, um culto na igreja, um trabalho que envolve a igreja de um modo geral e você não sabe como se preparar para pregar na igreja. Então, é algo específico para esse tipo de pregação, as orientações que nós vamos trazer aqui neste vídeo. Então, fique conosco até o final e vamos para a dica de número 1. Quem vai ministrar a palavra de Deus, ele tem uma honra muito grande sobre a sua vida. Porém, com a honra vem a responsabilidade. Então, nossa primeira orientação é: ore ao Senhor. Recebeu um convite para pregar? Então, ore ao nosso Deus. Pregador tem que ter vida cultivada de oração. O apóstolo Paulo pediu aos crentes em Éfeso para que orassem por ele, que ao abrir a sua boca fosse-lhe dado a palavra com intrepidez para fazer conhecido o ministério do Evangelho de Cristo Jesus. Então ele pede oração, ele ora, ele pede oração para que seja lhe dado a palavra. Quem ora
Pede graça ao Senhor, pede autoridade, pede intrepidez, pede direcionamento para não falar aquilo que quer, mas aquilo que o Senhor quer tratar com a sua igreja e com aqueles que vão ouvir. Eu costumo dizer que sem oração, pregação vazia, pregação manipuladora, pregação seca. Bom é pregar na oração, estando em uma vida no altar de Deus. Saiba de uma coisa, a igreja primitiva, ela não começou pregando, ela não começou evangelizando, ela não começou fazendo seminários, ela começou orando. Atos capítulo 1, versículo 14, está escrito lá que a igreja perseverava unanimemente em oração. Ali começou a igreja primitiva, orando, buscando direcionamento do Senhor, e a igreja, ela ganhou proporções inimagináveis, porque começou na oração, recebeu o convite para pregar, então ore ao Senhor, busque a Deus em oração. Segundo conselho que eu te dou, estude a palavra de Deus, estude a Bíblia Sagrada. É comum recebermos um convite para pregar e logo ativar no nosso cérebro aquele desejozinho de ir ao Google, o solucionador dos problemas, né? Assim, vamos ao Google, o Google tem uma resposta. E muitos pregadores recorrem ao Google para obter conhecimentos, para se pregar a palavra de Deus. Não tenho nada contra, porém, saiba que a fonte principal do pregador, a fonte de estudo principal do pregador deve ser a Bíblia Sagrada. Porque não muito me importa, ou não mais importa, saber o que os homens falam sobre Deus, em detrimento do que Deus fala sobre os homens. Quando eu leio livros produzidos por homens, falando sobre a Bíblia, falando sobre o Deus da Bíblia, é uma coisa. Outra coisa é pegar a Bíblia Sagrada e ler, estudar ela, porque aqui Deus fala sobre os homens. Então a Bíblia Sagrada deve ser a fonte principal de pesquisa. Não pregue sem estudar a Bíblia. Quer obter comentários do que falou o teólogo A, do que falou o teólogo B? Muito bom, vai enriquecer sua pregação, mas também não queira inventar o círculo, não queira inventar a roda, não queira inventar a pólvora, tudo isso já foi inventado. Não queira criar mensagens mirabolantes. Pregue a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, mastigue a Bíblia. A Bíblia Sagrada deve ser a fonte principal. Não caia no erro de alguns pregadores de pensar, até mesmo que eu já ouvi relatos nesse sentido, vou ler um versículo e quando chegar na hora de pregar, o Senhor vai me revelar tudo. Não caia no improviso, não seja irresponsável. Você tem a grande finalidade de pregar a palavra e não se pode pregar de maneira negligente, de qualquer maneira. Relaxadamente, vou ler um versículo aqui e não vou estudar. Chegar lá, o Senhor vai me revelar tudo. Eu creio que o Senhor revela. Quantas vezes fui pregar a palavra e o Senhor me deu revelações, mas eu me preparei, eu estudei, estava preparado naquele momento. O Espírito Santo, enquanto eu estudava em casa, me preparava, ele me dava a revelação e muitas vezes me deu revelação na hora de pregar. Porém, eu não posso viver uma vida negligente de querer pregar a palavra somente nesse sentido. Vou ler um versículo e chega lá, ele vai me revelar. Não caia nesse erro. Crie esboços, faça comentários, leve o seu papelzinho. Tem gente que pensa que isso vai tornar a pregação mecânica, engessada, que Deus não usa assim. Eu só prego com esboços. Preparo os esboços, deixo tudo lá preparado, é o meu método. É o que Deus tem para a minha vida. Fico muito contente em saber que tem pregadores que não precisam de esboço, chega lá e pregam. E realmente tem pregadores que têm essa habilidade. Tem pregadores que preparam o sermão e lê o que Deus lhe revelou. Então cada um tem o seu método. Eu prefiro o esboço, monto lá os tópicos, porque a pregação tem uma lógica, tem uma sequência, mas o importante de tudo é se preparar. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 7, Paulo diz que o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Se você é chamado para ensinar,
para pregar a palavra, então esmere-se. O que é esmerar? É se preparar, é se dedicar àquilo. Então estude a Bíblia, mergulhe na Bíblia, faça os seus esboços, crie os seus tópicos. É a primeira vez que você vai pregar, então é importante. Isso não vai tornar a tua mensagem engessada, até porque muitas vezes preparei o esboço e ali vou na sequência, e por tanto praticar, e por tanto já ter a prática, a gente às vezes nem utiliza o que está ali nos bolsos, mas aquilo me ajuda. Se por acaso eu esqueci algum versículo, eu esqueci algum tópico, está ali, vai me ajudar. E isso não proíbe, isso não inibe do Espírito Santo operar, porque é Ele quem faz. Lembra-se que eu falei da oração? Pois bem, oração ajuda muito nesse momento também. Então, estude a Bíblia Sagrada. Não deixe de estudar a Bíblia. Terceiro, jejum. Tem que ter jejum. O jejum é uma prática espiritual que lhe ajuda muito. Em união com a oração, isso vai te ajudar muito na hora de pregar, até porque você não sabe o que ele espera. E se um demônio se manifestar lá dentro? Existem demônios que só saem com jejum e oração. Então é muito importante consagrar, nem que seja no dia que você for pregar, consagre aquele dia ao Senhor, seja com um jejum parcial ou um jejum integral. Quero só não beber água e comer, ou quero só comer e não beber água, ou jejum integral, não vou comer nem vou beber. Por mais que não seja o dia todo, passe 2 horas ali em jejum, 3 horas, 4 horas, logo pela manhã cedo, não tome café, fique naquela consagração, quanto você puder suportar, mas não deixe de jejuar. Vai pregar pela primeira vez, então jejum. Busque ao Senhor em jejum. O jejum, ele fortalece a nossa vida espiritual e também a nossa vida ministerial. Você vai começar a sentir a diferença na primeira pregação, na segunda, na terceira e nas outras. Eu tenho 15 anos de ministério e sei do que estou falando. Não suba a um púlpito se não for em jejum. Temos que estar em jejum, em oração, porque nós não sabemos o que vai acontecer em cultos. Eu já passei por várias experiências de manifestação de demônios, de pessoas que precisaram de uma cura. Não é porque o jejum seja condicionado, os milagres sejam condicionados ao jejum, mas é porque o jejum, você se humilha mais na presença de Deus, você se entrega mais a uma vida espiritual, e isso é importante para você que vai pregar pela primeira vez. Quarta dica que eu trago para você: pratique muito, quantas vezes for necessário, pratique, mas pratique muito. Como? Você pode praticar de frente para o espelho, você pode grave momentos da pregação, depois escute, e você vai começar a perceber, acredito que deveria melhorar mais um pouco aqui, eu poderia citar esse versículo, eu poderia tirar essa palavra, ela não vai soar muito bem. Pratique com alguém que você tenha uma amizade, que você confia, chame ela, pregue para ela. Vai ensaiando o que você vai dizer, vai ensaiando o que você tem que falar. Você vai perceber que a cada momento que você pratica, você vai estar melhorando. E quando você for pregar, você vai sentir toda a diferença. Então vale a pena sim praticar. Use essa orientação, use esse método. Eu sempre, antes de pregar, pratico muito. Preparo o esboço, fico ali me posicionando como eu vou falar, os gestos, como eu vou gesticular. E quando eu gravo vídeos para o YouTube, por incrível que pareça, eu assisto umas 10 vezes depois que posto. 10, 5 vezes. Eu assisto várias vezes. Tem hora que minha esposa diz, eu não sei como é que você suporta ouvir você mesmo, porque eu não gosto de me ouvir. Mas se eu não gosto de me ouvir, como é que eu quero que alguém me escute? Então eu escuto as minhas pregações, eu assisto, vejo onde eu errei, onde eu posso melhorar, acho que deveria dizer isso, eu acredito que eu poderia ter dito isso aqui e não dessa maneira. Então isso melhora, isso aperfeiçoa até mesmo na parte da oralidade, da comunicação. Eu acho que eu estou falando muito baixo, eu acho que eu estou falando tô falando muito alto, eu acho que nessa hora aqui eu devo fazer aquele clímax. Então pratique, mas pratique muito. Quinta dica que eu te dou para você que vai pregar pela primeira vez: seja você mesmo. É natural que quando iniciamos a vida ministerial como pregador, eu me lembro muito bem disso, a gente olha para outros pregadores, para outros pastores, e a gente diz assim, eu quero pregar como ele. Isso é bom, ter referência, se espelhar em alguém.
mas seja você mesmo. Não queira ser outro, seja você mesmo. É muito importante ter referências, ter alguém que a gente possa se espelhar. Mas se você cair no erro de querer pregar do mesmo jeito que outro pregador, que outro pastor, a igreja percebe e isso pega muito mal. Mas pega muito mal porque dizem logo: peraí, quem está pregando é esse pregador mesmo, esse jovem pregador, ou é aquele pastor A, ou é aquele pastor B? As pessoas sabem, as pessoas percebem. Então, seja você mesmo, do seu modo, mesmo com suas limitações, com o seu erro. Talvez você não tenha a voz de pregador, não tenha a estatura de pregador, mas na sua simplicidade, nesse modo de ser, Deus vai te usar. Até porque Deus lhe chamou sabendo quem você é, com o seu timbre de voz, com a sua tonalidade de voz. Deus sabe quem é você, então seja você mesmo. Não queira ser outros. Sexto, cuidado com a aparência. É claro que isso não é o foco principal na hora de se preparar para pregar. Se preocupar com o que vai se vestir. Isso não deve ser o foco principal, porém isso pode atrapalhar muito também na sua pregação, como por exemplo, você usar roupas que chame a atenção mais para as minhas vestimentas do que propriamente para a pregação. Já viu aqueles pregadores que vêm com aqueles ternos, com aquelas gravatas que chamam muita atenção? Eu sou a voz que clama no deserto. Embora que ele cresça, que ele apareça, aqui tudo é dele. Eu sei o meu lugar, eu sou celebridade. E às vezes o foco da igreja está nas vestimentas e não na pregação em si. Então cuidado com as roupas. Não estou falando de você andar estiloso em moda ou não andar em moda. Estou falando que as vestimentas e o modo como chegamos na igreja pode atrapalhar. E por exemplo, se for também no caso, Deus está me direcionando agora para o público feminino que vai pregar, também cuidado com as roupas que chamam a atenção, que podem tirar a atenção da pregação e que fique mais lascívia do que pregação. Vocês entendem em que ponto eu estou chegando? Vai pregar? Tome cuidado com o que vai vestir. Preste atenção, saiba que alguém vai estar olhando para o que você está vestindo. A gravata, se ela está torta, se ela está desajeitada, se o cabelo está bem arrumado, está bem ajeitado. De repente você chegar lá todo desarrumado, gravata torta, camisa torta, e isso causa uma imagem, uma má impressão de desorganização. Não é que Deus se limite a te usar dessa maneira, ou não. Não tem nada a ver com isso, mas isso também é um ponto importante. Não quero que você se preocupe de maneira exacerbada, exagerada, com o que vou vestir, porque também já é outro problema. Passar horas e horas em frente ao espelho, se ajeitando e se preocupando só com isso, e esquecer o essencial, que é a oração, que é jejum, que é a palavra, que é essa parte espiritual. Mas também não podemos negligenciar a parte visual. Então, chegue bem arrumado, bem organizado, cabelo bem penteado, barba bem feita. As igrejas que utilizam barba, a nossa não tem esse costume. Então chegue lá, quando fala nossa é a Assembleia de Deus. Então chegue bem trajado, com uma boa aparência. Sim, eu oriento a você que vai pregar pela primeira vez a tomar cuidado com a sua aparência física. Isso pode atrapalhar, sim, ou ajudar a sua pregação. Fim, a orientação que eu te trago é: não fique apreensivo, relaxe, fique tranquilo. Eu sei que o convite para pregar causa isso, ainda mais quando se trata da primeira vez. Eu tenho 15 anos de ministério e cada vez que recebo um convite para pregar, é natural ter aquela ampliação, aquela preocupação, o que eu vou dizer, o que eu vou falar. Isso é muito salutar, isso é muito importante, porque é um ponto inicial para você se preparar. Você está preocupado, você vai pregar para a noiva do Cordeiro. Você vai ser determinante na vida de alguém, porque você vai levar a palavra de Deus. Mas relaxe. Chegou na igreja, respire fundo. Se você seguiu todas essas orientações, arrisca. Você pode chegar lá com tranquilidade, respire fundo.
adore ao Senhor, entre no clima de adoração, glorifique, relaxe, exalte, entre na graça, porque você seguindo essas orientações, pode ter certeza, Deus será contigo, você estará preparado para pregar a palavra de Deus. É claro que existirão erros, você vai cometer erros, mas isso não vai te inferiorizar, porque é natural que os erros venham, porém, você a cada pregação vai sentir que você vai melhorar, você vai se aperfeiçoar. Mas para você que está iniciando, pode seguir todas essas orientações. Suba no púlpito, Deus será contigo, amém? Ficou aqui algum conselho, alguma orientação que eu não trouxe para você? Coloca aqui nos comentários, eu quero te ouvir. Ou, eu não concordo com esse aqui, eu acho que seria melhor esse outro aqui. Eu quero receber o feedback de vocês, amém? E não se esqueça, já deixa aqui o seu like, aproveita e se inscreve no nosso canal se ainda não se inscreveu e nos aguarde até o próximo vídeo. Constantemente estamos postando aqui ensinamentos, orientações ministerial para liderança, palavra de Deus para abençoar a sua vida e que Deus continue nos abençoando de maneira poderosa. Amém?